Fala galera, bora para mais um vídeo do canal, desta vez com o concurso 977 da Loteca, com encerramento 5/3/2022 às 14 horas, estimativa de prêmio R$ 500.000. Vamos dar dicas de todos os jogos. Vamos começar aqui pelo jogo do Flamengo. O Flamengo dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 vezes. Já o Vasco dos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu 2 jogos. Ambos foram clássicos. Nosso palpite, Flamengo, coluna 1. Próximo confronto, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Campeonato Paulista. O São Paulo dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 vezes. O Corinthians dos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1. Nossa dica, coluna 2, Corinthians. Próximo confronto, Bahia versus Sport, Copa do Nordeste. O Bahia dos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3 vezes. Já o Sport dos últimos 5 jogos não venceu nenhuma, empatou 4 vezes e perdeu uma. Nossa dica, Bahia, coluna 1. Próximo confronto, Ferroviário versus Santos, Campeonato Paulista. O Ferroviário dos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3 vezes. Já o Santos dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu uma. Nossa dica, coluna 2, Santos. O próximo confronto aqui é Ipiranga versus Caxias, Campeonato Gaúcho. O Ipiranga dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Já o Caxias dos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Nossa dica, coluna do 1, Ipiranga. O próximo confronto é Ceará versus CSA, Copa do Nordeste. O Ceará dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Já o CSA dos últimos 5 confrontos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Minha dica, coluna do meio. No próximo confronto aqui, City United, Campeonato Inglês. O City dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Já o United dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Minha dica, coluna 1, vitória do City. Vamos para o próximo jogo. Curitiba versus Maringa, Campeonato Paranaense. O Curitiba vem dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Maringá dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 0 empate e uma derrota. Minha dica, coluna do meio, empate. Vamos para o próximo confronto, Cascavel Atlético Paranaense, pelo Campeonato Paranaense. O Cascavel dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Atlético Paranaense, dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Minha dica, coluna do meio, empate. O próximo confronto, vamos para Napoli e Milan, Campeonato Italiano. O Napoli dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Milan dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Minha dica, coluna do meio, empate. No próximo confronto, vamos de Olympique de Marseille versus Mônaco, Campeonato Francês. O Olympique dos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Mônaco dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e uma derrota. Minha dica, coluna 1, Marseille. O próximo confronto, Betis e Atlético de Madrid, Campeonato Espanhol. Betis dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Atlético de Madrid dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Minha dica, coluna do meio, empate. Vamos para o confronto Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético Mineiro dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Cruzeiro dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Nossa dica, coluna 1, Atlético Mineiro. E o último jogo, Red Bull Bragantino e Botafogo de São Paulo, Campeonato Paulista. Red Bull dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 0 empate e nenhuma derrota. Botafogo de São Paulo dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Minha dica, coluna do 1, Red Bull Bragantino. Galera, lembrando que aqui você pode fazer dupla ou triplo para aumentar sua chance. E aqui, galera, quem ainda não é inscrito, se inscreva, que estarei fazendo outros vídeos dando dicas de jogos da Loteca. E boa sorte a todos e bora pra cima e fique com Deus.